Muito bem. Então, vamos iniciar agora, certo? Nossa oficina de Tangram. Vou compartilhar com vocês o slide, o material que eu preparei. Bem legal, para a gente colocar em prática os conhecimentos adquiridos nessa disciplina de matemática instrumental, especialmente no cálculo de áreas, tá bom? Então, aqui, ó, vocês estão vendo que eu coloquei o desenho, né, imagens do Tangram, certo? Então, o Tangram aqui, né, constituído por 7 peças. Esse é o mais usado, tá? E aqui um desenho, certo? Formado com as 7 peças do Tangram, certo? Aqui a gente tem um modelo de outro Tangram, certo? Esse Tangram aqui, ele tem 5 peças. E a gente está transpondo, né? Está tirando as peças aqui, ó, desse Tangram de 5 peças, quadrado, e estamos transferindo aqui para essa outra figura. Que figura é essa? Um hexágono, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados, né? Então, aqui a gente tem um quadrado, né? O Tangram de 5 peças, e está transferindo aqui para esse hexágono. Aí, comparando aqui, ó, essa figura desse Tangram de 7 peças com essa figura aqui, ó, desse barquinho. Vocês acham que a área desse Tangram é igual à área do barquinho? Sim, Sim, professor. Sim. sim. Assim como aqui, ó, a área desse quadrado é igual à área dessa figura aqui, do hexágono, né? Então, é basicamente isso a nossa brincadeira agora, bem divertida, bem educativa. Então, eu vou apresentar aqui o Tangram, certo? Para quem não conhece, é um jogo educativo, certo? É um quebra-cabeça geométrico, né, chinês, formado por 7 peças, certo? Essas peças são chamadas de tans. Então, esse é o mais utilizado, certo? Mas eu vou mostrar para vocês outros tipos de Tangram, tá? Aí, então, esse Tangram mais utilizado, ele possui 2 triângulos grandes, possui 2 triângulos pequenos, que é esse azul e esse amarelo, e um triângulo médio. Eita, eu errei aqui, ó. Ó, era para tirar o S. E um triângulo médio. Então, 2 grandes, 2 pequenos e um médio. Aí tem também um quadrado e um paralelogramo, certo? Aí, existem outros tipos de Tangram, tá? Então, aqui a gente tem 2 Tangrams quadrados. Porém, esse daqui, ó, ele também tem 7 peças, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas ele é diferente desse nosso aqui, ó, que é o comumente vendido, tá? Aí tem esse outro Tangram, certo? De 5 peças. Aqui foi só alguns exemplos. Se vocês pesquisarem na internet, vai ter lá para vocês olharem. Tangram de 3 peças, de 4, de 5, de 7, né? Que é o mais utilizado. Tem esse de 7 também, que são figuras de outros tamanhos. Aí tem aqui, ó, o Tangram em forma de triângulo, certo? Aí temos aqui, ó, o Tangram de coração, também é vendido, tá? Muito bem. Esse Tangram aqui é o mesmo nosso, né? 2 triângulos grandes, 2 pequenos, um triângulo médio, um quadrado e um paralelogramo, certo? Só mudou o formato de você guardar. Ô, professora, Sim. teve uma vez eu estava fazendo uma pesquisa, aí eu caí num negócio desse de Tangram. Aí eu Hum, vi que ele foi criado porque um rei da antiguidade queria descobrir o que é que tinha no mundo, né? Aí é mandou os seus servos, aí ele foi e na volta entregou o Tangram para o rei. Aí o rei, isso sem mesmo. entender, ele pegou e disse que com o Tangram ele podia organizar aquilo ali com várias formas e ver o que é que tinha no mundo. Isso. Então, isso é uma das histórias sobre o Tangram, certo? Que, inclusive, eu vou também apresentar para vocês, tá certo? Aí,
São esses, né, alguns tipos de Tangram. E... Poxa, cadê? E aqui, segundo a enciclopédia do Tangram, é possível montar mais de 5.000 figuras com ele. Então, na fase inicial, né, quando a criança está estudando, é comum, né, elas fazerem brincadeiras pedagógicas, educativas, com as peças do Tangram. Por exemplo, a professora entregar o Tangram para a criança, para ela tentar formar aqui essa figura do gato, do coelho, do cachorro, e são muitas, né? Aqui eu coloquei alguns exemplos, certo? Da árvore, do peixe, da vaca, do pássaro e da criança. Mas, assim como o Guilherme, né, que se interessou pela história, né, do Tangram, a história do Tangram também é motivo de curiosidade de diversas pessoas, né, que têm contato com esse brinquedo, tá? Com esse quebra-cabeça. Então, não se sabe ao certo como surgiu o Tangram, mas acredita-se que ele foi de ter sido inventado na China durante a dinastia Song e levado para a Europa por navios mercantes no início do século XIX, onde se tornou muito popular. Há várias lendas sobre a sua origem e o seu renascimento no mundo dos mortos. Uma diz que uma pedra preciosa se desfez em 7 pedaços e com eles era possível formar várias formas. Já a outra história que diz que um imperador deixou um espelho quadrado cair. E quando esse espelho caiu, ele se desfez em 7 pedaços. Tem que toda história de mentiroso tem um 7, né? Não tem. Mas aí é o que se sabe, certo? É o que se conta. Aí diz que esse espelho se desfez em 7 pedaços e foram exatamente as 7 peças do Tangram, né? Que foram usadas para formar várias figuras de diversas formas. Já há outra história que diz, né, que o nome Tangram vem da palavra inglesa Tangan, que significa misturas ou desconhecidos. Na Ásia, esse jogo é chamado de jogo de 300 placas. É um mais elaborado, né? Aí aqui, uma curiosidade e uma aplicação para a gente nas aulas de matemática. Esse quebra-cabeças, também conhecido como o jogo das 1000 peças, é utilizado pelos professores de geometria como um instrumento facilitador na compreensão das formas geométricas. A gente sabe que uma forma também de cativar, de incentivar o aluno, é a gente trazer também um pouco do lúdico, da história, e isso a gente pode usar como aliado em nossas aulas de matemática. Além de facilitar o estudo da geometria, ele desenvolve a criatividade e o raciocínio lógico, que também são fundamentais para o estudo da matemática e da ciência. Então, quem afirmou isso não foi eu. Então, vários e vários professores e pesquisadores da educação utilizam esse material em suas aulas e obtêm sucesso. Não é à toa que se vocês colocarem lá, Tangram na aula de matemática, colocar na internet, vocês vão encontrar vários exemplos de práticas de professores que utilizaram em suas aulas, tá? Aí, a construção do Tangram. Eu quero agora com vocês que vocês peguem uma folha, tá? E façam comigo o Tangram, tá? Então, vocês vão pegar uma folha de papel ofício, certo? Uma folha de caderno, tá? Deixa eu pegar uma também para fazer com vocês. Aí, vocês vão pegar a folha e construir um quadrado, certo? Como é que a gente constrói um quadrado? Então, você vai pegar a folha e vai fazer uma diagonal com ela. Vai dobrar na diagonal. Só que na hora que você dobra na diagonal, você vai ver que sobra uma pontinha, certo? Aí você vai tirar essa sobra, certo? Você vai tirar essa sobra. Como? Você, ó, tá vendo aqui, ó, peguei a folha, dobrei. Aí, na hora que eu dobrei, ó, na diagonal da folha,
Aí vai ter essa sobra. Eu vou dobrar para tirar a sobra, para ficar um quadrado. Certo? Aí a gente vai tirar essa sobra e vai ver que vai formar aí um quadrado. E esse quadrado grande a gente vai dividir em 7 pedaços para ser o nosso tangram da aula de hoje. Tá? Ó, aí tirei a sobra e fiquei aqui, ó, certo? Com o quadrado. Aí agora, depois que eu tenho o quadrado, aí tem aí o item 2, ó. Traçar uma das diagonais e marcar 2 pontos médios dos lados do quadrado. Ó, aí você vai pegar uma ponta, ó, e vai dobrar até o meio aqui, ó, da sua diagonal. Para você marcar bem certinho, você pode fazer outra dobra, ó, dele ficar marcado com a marcação como se fosse um X no meio, ó. De um lado e do outro, ó. Aí, depois que você fez isso, você dobra aqui, ó. E deixa a pontinha bem no meio. Ó. Ficou uma orelhinha aqui, assim, ó. Ó. Esse daqui vai ser, ó, um triângulo do nosso tangram. Estão acompanhando comigo? Deixa eu ver como é que tá o de vocês. Estou tentando. Já que tá fazendo comigo. Bruninha, ó. Peguei a folha, marquei uma diagonal, marquei a outra. E aí, eu peguei aqui, ó. Dobrei, aí peguei uma ponta e coloquei bem na marcação que tinha aqui, ó. Construí uma partezinha do tangram. Foi, ó, Pedro Ivo fazendo, todo mundo fazendo, até ser Brútil fazendo. Estou fazendo. Muito bem. Aí agora chegou, né, Davi, as coisas lindas, bichinho. Oi. Oi, filho. Aí aqui, ó. Aí o próximo passo, ó. Vamos lá. Ó, a gente já fez esse, não foi? Ó, a gente dobrou aqui, ó, certo? De acordo com essa marcação da outra diagonal, certo? Ó, aí a gente vai pegar, ó, essa ponta aqui que ficou e a gente vai dobrar assim, ó. Professor, eu me perdi. Ui, oxe, vamos lá. Deixa eu interromper o compartilhamento. Olha, vou encontrar aqui, Kelly. Pronto. Eu perdi o meio do campo também. Eu cheguei... Vamos lá, ó. Tá aqui a folha. A gente tirou aquele pedacinho dela, não foi? Ó, para ela ficar um quadrado, porque a folha de papel A4 ela é um retângulo, né? Aí a gente deixou ela um quadrado, que a gente dobrou ela assim na diagonal. Aí eu pedi que vocês marcassem outra diagonal para ficar a dobradura do X aqui no meio, ó. Espera aí, viu? Deixa eu só tirar a sobrinha aqui. Tira a sobrinha. Aí eu fiz a marcação do X. Perfeito. Aí agora, ó, você tá vendo que tá a marcação da dobradura aqui, ó. Aí você vai pegar essa pontinha, ó. Vai pegar essa pontinha e vai colocar bem aqui no meio, ó. Para ficar bem certinho, ó. O nosso triângulo aqui, ó. Depois da segunda diagonal, professor. Pronto. Depois da segunda diagonal, você vai pegar, vai dobrar, ó. Bota ele assim e dobra aqui, ó. Para esse vértice desse triângulo ficar aqui nessa dobradura do meio, ó. Que você não dobrou assim, não foi, ó? Isso. Aí ele vai ficar bem certinho. Joia? Deu certo? Já deu. Aí agora, ó, vocês vão pegar
essa ponta, ó. Estão vendo que ele tá aqui assim, né, ó? Uhum. Ó, a abinha. Aí vocês vão pegar essa ponta, ó, e vão dobrar para fechar aqui, ó. Ó. Tá certo? Ó. Peraí. É. Certo? Ó. Do mesmo jeito, vão fazer aqui na de baixo também, ó. Tá vendo que ó, eu tô com ele dobrado, ó, um triângulo grandão, ó. Aí eu fiz essa primeira dobra, fiz essa de cima, aí agora eu vou fazer embaixo, olha. Ficou parecendo uma cartinha, né, do envelopinho. Isso. E Pronto. Aí agora a gente vai abrir. Ó. Aí agora a gente vai abrir, certo? Aí a gente vai fazer algumas marcações. Ó, presta atenção. Ó, a gente tem aqui, ó, a gente vai ver. Deixa eu pegar aqui um apoio. Ó, acompanhem comigo. Quando a gente fez essa marcação, ó, da diagonal, aí a gente dividiu o tangram ao meio, certo? Aí, ó, a gente vai recortar exatamente nessa marcação aqui, ó, que a gente tá fazendo, ó. Eu tenho aqui os dois triângulos grandes, certo? Ó, vocês vão fazer essa marcação, tá? Quando vocês fizerem, aí me dá o ok para eu ensinar vocês fazerem as outras. Ok. pode cortar? Não corte agora, não. Vamos logo fazer a marcação das 7 partes, tá certo? Ah, peraí. Meu forção de padrinho. Foi. Pronto. Ó, aí aquela abinha, ó, que foi a primeira que a gente dobrou, ó. Estão identificando? Vai Sim. ser o triângulo médio. Aí você vai marcar aqui, ó. Confere. Confere. Ferro. Quem não tinha feito, se de repente fez desse lado, só é pegar, ó, a abinha, botar aqui no meinho, ó, e dobrar, ó, entendeu? Certo? Tudo bem, ó? Então, a gente já tem os dois triângulos grandes, o triângulo médio. Aí, agora, a gente vai fazer os dois triângulos pequenos. Já? Já. Muito bem. Aí, vocês estão vendo que no jeito que a gente dobrou, ó, que não teve uma hora que a gente dobrou o outro lado também, ó. Nessa dobrinha vai formar o triângulo pequeno, ó. Olha, olha. Aqui, ó. Aqui é o meu triângulo pequeno, olha. Nessa pontinha. Estão vendo? Já. Ok. Aí, ó. A gente não fez essa marcação dessa diagonal, não foi? Se a gente prolongar aqui, ó, a gente vai ter o quadrado. Já. Ó, vou marcar para todo mundo ver, ó. Marcamos aqui nessa orelhinha. Nós marcamos o triângulo pequeno. Aí agora eu vou marcar aqui, ó, para eu fazer o meu quadrado. Não pode ir até embaixo, porque eu não vou fazer dois triângulos pequenos. Eu já tenho o meu triângulo médio. Eu vou fazer até aqui, ó. Aí eu tenho o meu quadrado. Eu já tenho os dois triângulos grandes, o triângulo médio, um pequeno, tá faltando o outro. Aí esse outro triângulo você vai fazer assim, ó. Aí a parte mais difícil é essa agora. Todo mundo olhando para cá, não pode nem piscar o olho, tem que ficar com o olho assim, ó. Bora? Olha, essa outra orelhinha, você vai dobrar, ó, para você marcar no local certo, tá bom? Dobrou. Aí você vai pegar, ó, essa ponta aqui, ó,
que tá dobrada e vai ligar até aqui, ó. Olha, vou fazer até de outra cor, porque essa parte é importantíssima, senão não vai virar o paralelogramo. Olha, você vai ligar daqui até aqui, ó, com a régua. Não vai fazer que nem eu tô fazendo aqui sem régua, não. Certo? Olha, essa parte é muito importante, porque é a partezinha do paralelogramo, ó. Entendeu? Não. Aí formou 2 triângulos grandes, o triângulo médio, os 2 triângulos pequenos, o quadrado e o paralelogramo. Entendi. Seu Alex arrasa, porque seu Alex é pedagogo, polivalente, né? E sair para ele já que é nada. Ixi, que coisa mais bonita, meu Deus. Eu reviso de novo. Olha, de novo. Peguei a folha de papel, né? Transformei ela num quadrado, dobrando na diagonal e tirando aquela sobrinha. Aí, formei uma diagonal e dobrei de novo para formar a outra. Depois que eu fiz isso, aí eu peguei a ponta da folha e dobrei até o meio. Aí, peguei a outra ponta, dobrei para cá. E peguei a outra ponta, dobrei para cá. Ó. Só ficou uma abinha aqui, ó. Pronto. Tá formado a dobradura aqui para eu construir o meu tangram. Aí eu abro, já faço a marcação dessa diagonal aqui, ó. Aí marco essa do triângulo grande, já de médio, e divido aqui os 2 grandes. Aí, com essa dobradura que eu fiz aqui, eu sei a posição do meu quadrado, que o limite dele é com o meio da folha. Aí, agora, faço essa outra dobradura para eu saber o limite do meu triângulo pequeno. Pronto, formei o tangram. Certo? Professora. Todo mundo conseguiu? Professora, repita novamente. Dobrei na diagonal, já fez isso? Já. Dobrou a outra diagonal para ficar a marcação de um X aqui dobrado no papel. Também já. Pronto. Aí você vai pegar a pontinha de baixo e vai dobrar até o meio da dobradura, que ficou uma cruzinha no meio do papel. Já. Pronto. Aí você vai pegar a outra ponta e vai dobrar para ficar também esse vértice aqui bem no meio do papel. Já. Já? Aí agora vai pegar a outra ponta para colocar aqui bem no meio do papel. Ficou parecendo um envelopinho, ó. Faltou dobrar só a de cima, ó. Que nem precisa. E aí, tudo bem? Deixa eu ver. Esperamos que sim. Sim, consegui. Pronto. Aí agora você vai abrir e riscar, para você saber onde você vai cortar. Ó, essa pontinha que foi a primeira de baixo que tu dobrou, tu vai fazer um risquinho aqui, ó. Que é esse risco aqui. Na diagonal. Professora, Sim. isso foi para a aula interativa da gente, que a gente vai usar? Tá bem baixinho. Eu tô achando que é Pedro Ivo, é que tá falando? Sim, sou eu. Sim. Diga de novo, filho, por favor, que eu não escutei. Isso vai para a aula interativa, é? É. Pode usar origami em vez de... Pode, esse aqui Tangram? é origami. Origami é dobradura em É, papel. é porque o princípio de origami é bem parecido. Isso. Parecido, não é igual, né? É, porque origami é a arte de dobrar papel, né? A gente vai dobrar e vamos fazer mais ainda, vamos cortar, tá? No origami a gente não corta, é só dobrando. Mas para fazer o tangram eu preciso cortar. E aí, Neda? Marquei já. Pronto. Aí você marcou essa parte de baixo. Aí, a partir daqui, você sobe essa diagonal, ó, riscando. Todinha, né?
Todinha, ó. Vai daqui até em cima. Ó. Aí, depois que você fizer esse risco, aí você risca a outra diagonal aqui toda, ó. Aonde? Ó, essa outra vai de uma ponta a outra. Mas a que você fez agora vai só desse meinho para cima. Já. Já? Pronto. Aí não teve essa pontinha, ó, na lateral que tu dobrou? Aí Foi. tu vai usar para marcar esse lado do quadrado, ó. Ó. Vai daqui, ó, da ponta do triângulo maior nesse meinho aqui desse outro triângulo. Já. Já? Aí pronto. Já. Então você tem o triângulo pequeno, o quadrado e o triângulo médio. Aí como é que tu vai marcar aqui para desenhar o paralelogramo? Vai pegar a outra ponta que está dobrada, aí vai marcar daqui, ó, uma diagonal até essa outra ponta, ó. Tá bom, vou pegar a caneta vermelha. Pode ser tudo azul. Eu destaquei esse de vermelho porque essa medida é importante, senão não vai virar o paralelogramo. Deu certinho? Tá dando certo? Ah, todo mundo conseguiu? Sim. Oh, meu Deus, isso era bom na sala de aula, para eu olhar bem muito para a carinha de vocês. Tudo aperreadinho, fazendo. E a bagunça, hein? Consegui, professor. Conseguiu, Já tá né? batendo essa data, Ó. bagunça. Não é? Não fale, não, que hoje eu tô feita de curso, chorando. Aí, aqui, ó, tracei essa diagonal. Aí, agora, vamos contar, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 peças, né, ó, nosso tangram. Isso. Ó, vou girar assim, ó, olha pra cá, ó. Ó a história que eu disse pra vocês. Um quadrado formado por 7 peças. Que peças são essas? 2 triângulos grandes, um triângulo médio, 2 triângulos pequenos, um quadrado e um paralelogramo. Confere? Sim. Muito bem. Aí agora vou voltar lá para a minha tela, certo? Já avançamos um monte de slides, né? Todas essas dobraduras, esses riscos, nós já fizemos, certo? Vou avançar aqui. Pronto. Tá aqui nosso tangram. Confere, né? O quadrado ficou dividido em 7 peças, que são as 7 peças do tangram. 2 triângulos grandes, um triângulo médio, 2 pequenos, um quadrado e um paralelogramo. Aí, eu quero propor para vocês agora a gente fazer um tangram de frações com esse tangram aqui, ó. Certo? Vamos fazer juntos, hein, crianças? Vamos. Olha só. Aqui, ó, a gente viu que no início a gente dividiu essa figura, não foi, ó? Assim na diagonal. Então, eu posso dizer que essa parte de cima, aqui, ó, esses 2 triângulos grandes, eles correspondem à metade do meu quadrado, concorda? Sim. Aí, na hora que eu pego aqui, ó, e divido em 2, aí esse pedaço ia corresponder a 1/2 e esse outro a 1/2, concorda? Mas quando eu divido ele em 4, ó, quando eu divido ele em 4, então esse meu pedaço aqui de cima, ó, vai corresponder a que fração? 1/4, né, ó? Vixe, Uhum. vou fazer com lápis de quadro, que aqui nem eu vi.
Espera aí que caiu. Hidrate, Bruna. Olha, aí aqui, ó, vai ficar 1/4 e 1/4. Concorda, ó? Certo? Se eu dividir em 4 partes. Ó, vou mostrar o desenho aqui que parece que tá melhor daqui. Estão acompanhando? Ó, essa parte grande rosa foi a que eu fiz agora, ó. Certo? Aí, você pode perceber que esse triângulo daqui, ó, esse triângulo daqui, se a gente for comparar, ó, se a gente for recortar, a gente vai ver isso aqui, ó. Vou pegar o Tangram dos meus filhos para mostrar. Ó, a gente vai ver que esse triângulo médio, ó, ele cabe, ó, esse triângulo médio, ele cabe 2 vezes dentro do grande. Quando vocês recortarem, vocês vão ver que esse triângulo médio, ele cabe 2 vezes no grande, ó. Então, se eu pegar 1/4 e dividir por 2, vai dar quanto? 1/8. Estão acompanhando aqui, ó? Ó, 1/8. Entenderam? Vocês recortaram o Tangram de vocês? Ainda não. Não, ainda não. Pronto. Mas vocês vão fazer, ó, essa marcação da fração e vocês vão compreender o que eu estou falando, certo? Então, se a gente pegar, ó, 2 triângulos desse médio, vai dar um triângulo grande. Então, quando eu divido 1/4 ao meio, fica 1/8. Aí eu vou anotar aqui, ó. 1/8. Deixa eu fazer essa conta para vocês. Olha, presta atenção. Se eu tenho, ó, 1/4, ó, eu tenho a figura aqui, ó. Aí eu dividi a figura em 4 partes. Quando eu divido a figura em 4 partes, então aqui eu tenho 1/4, aqui 1/4, outro 1/4, outro 1/4. Aí, se eu pego 1/4 e divido na metade, ó, 1/4 dividido por 2. Aí, isso é uma divisão de 2 frações, não é assim? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Se é 2 sobre 1, fica 1 sobre 2. 1 vezes 1, 4 vezes 2, 8. Então, 1/4 dividido pela metade dá 1/8 e 1/8. 1/8 mais 1/8 dá 1/4. Todo mundo entendeu? Falem comigo. Sim, senhora. Certo, professor. Certo. Beleza. Joinha. Ó, aí vamos voltar para lá, para o nosso Tangram de frações. Aí, quando eu vejo, né, ó, eu vi a relação dos 2 triângulos grandes com o médio. Aí, esse meu triângulo médio, ele cabe 2 triângulos pequenos. Ó, eu pego aqui, ó, um triângulo pequeno, outro triângulo pequeno. Ó, 2 triângulos pequenos é igual à área do triângulo médio. Ou seja, se eu dividir 1/8, ó, se eu dividir 1/8 por 2, ó, 1/8 dividido por 2, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Vai dar 1/16. Aí eu vou pegar e vou dizer que esse meu triângulo aqui, ó, pequeno, eu não tenho 2 pequenos, ó, é igual a 1/16. Ó, 1/16. 1/16. Estão acompanhando comigo? Sim. Muito bem. Aí agora tem outro detalhe. Se a gente pegar o quadrado do Tangram
e a gente colocar os dois triângulos pequenos, ó. Os dois triângulos pequenos vai me dar a medida do quadrado. Ó. Aí, o triângulo pequeno, a gente fez a conta dele agorinha, não foi, ó? É 1/16. 2 vezes 1/16 dá 1/8, né? Ó, que esse pequeno é 1/8, certo? Aí, então, se a gente sabe, ó, que um triângulo pequeno desse é 1/16 e 2 dele é 1/8, então a área do quadrado é igual a 1/8. Confere? Ó, a área do quadrado é 1/8, porque cabe 2 triângulos pequenos, né? Ó, certo? Aí, então, eu vou colocar aqui, ó, 1/8 dentro do meu quadrado. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Sim. Certo? E agora, o paralelogramo. Vamos ver qual vai ser a medida do paralelogramo. Aí, eu estou com o meu tangram todo recortado, né? Aí, eu tenho aqui o paralelogramo. Aí, eu posso comparar e eu vou ver que se eu colocar, ó, 2 triângulos... Deixa eu pegar o tangram colorido, que fica melhor. Minhas crianças têm esse joguinho. Ó, se eu pegar 2 triângulos pequenos, ó, ele me dá a medida do paralelogramo. Ó, eu pego 2 triângulos pequenos, que a gente já viu que a medida do triângulo pequeno é 1/16, né? Ó, 1/16 mais 1/16 vai me dar 1/8, não é isso? Então, eu já posso dizer, ó, 1/8. Aqui, ó. Estão vendo aqui, ó, o paralelogramo? 1/8. Aí eu já posso colocar aqui, ó, que a área do paralelogramo é 1/8. Ó. Aí, então, comparando com o nosso tangram, que a gente está ensinando fração com tangram, eu já percebi que a área do paralelogramo é a mesma área do quadrado. Estão acompanhando comigo? Sim. Certo? Ó, e também é a mesma área do triângulo médio. Confere? Sim. E Certo. os 2 triângulos pequenos, né, é 1/16. Tem a mesma medida e os 2 grandes também, certo? Então, aqui o tangram, tem gente que acha que só dá para dar aula diária com ele, tá? Mas aí, como eu estou trabalhando com professores, eu resolvi introduzir já essa parte de fração, certo? Lembrando que o objetivo da nossa atividade seria cálculos diários. É o cálculo diário, mas eu quis aproveitar e mostrar para vocês que dá para a gente trabalhar fração e proporção também, tá bom? Muito bem. Aí, depois da gente trabalhar fração, a gente pode trabalhar também porcentagem, certo? Porcentagem. Ele todinho, esse tangram todinho corresponde a quantos por cento? Todinho 100. 100%. Aí, se a gente coloca só a metadezinha, ó, a metade corresponde a quantos por cento? 50. 50%.
Aí, só que eu tenho a metade da metade. Ou seja, cada pedacinho aqui desse vale quantos por cento? 25. 25. Então, aqui, ó, 25%. E aqui também, ó, 25%. 25 é o resultado, por exemplo, de 100 dividido por 4. Concorda? Né? Assim? Isso. Pronto. Aí agora, com base nesse raciocínio, a gente vai fazer a porcentagem das outras partes. Por exemplo, essa minha fração aqui, 1/8, é eu pegar o todo, que é o 100%, e dividir por 8. Concorda? Ou a gente viu que essa fração aqui de 1/8 é a metade desse triângulo grande. Ó, vou mostrar. O triângulo grande, ele é igual Dois triângulos aos médios. triângulos médios. Ó, o triângulo grande, ele é igual a 2 triângulos médios. Ó. Certo? Ou seja, se esse triângulo todinho, ele vale 25%, a metade de 25% é quanto? 12,5, não é isso? 12,5, né? Ó. Então, Isso. ele todinho, 25%. E os dois pequenos, 12,5. Aí eu vou anotar aqui, ó. 12,5%. E aqui também, ó, 12,5%. Aí, aqui, ó, esse triângulo pequeno, ele é a metade desse quadrado. Se a gente pegar 12,5 e dividir por 2, dá quanto? 6,25. Isso. Aí vai ser 6,25% para esse pedaço. E o outro triângulo pequeno também, 6,25%. E esse 1/8 a gente acabou de fazer, não foi? Ó, 12,5%. Esse meu aqui que está riscado está com as duas informações ao mesmo tempo. A intenção não é essa. É um Tangram só com fração e outro Tangram com porcentagem. Vou mostrar para vocês. Inclusive, vou compartilhar no grupo esse slide que eu fiz para a oficina de Tangram, tá? Ó, esse Tangram aqui é o de frações, que a gente construiu inicialmente, e esse outro é o Tangram das porcentagens, ó. Estão acompanhando comigo? Sim. Sim, professor. Olha só, esse do slide vai ajudar também a você trabalhar com seu aluno e até com você mesmo, se você ficou na dúvida. Ó. Veja só comigo. Ó. Você está vendo que aqui, ó, esse quadrado, ele é formado por 4 triângulos pequenos, ó. Porque para entender melhor a atividade, você pode pedir para o seu aluno fazer uma marcação com lápis grafite. Fazendo aqui, ó, essa divisão ao meio e depois a metade do meio. Do mesmo jeito que fez na horizontal, fazer na vertical. Aí ele vai conseguir ver, por exemplo, que esse triângulo grande, ele é formado por 1, 2, aí aqui, ó, 3, 4 quadrados. Conseguem ver? Que quando eu junto essa banda com essa banda, forma um quadradinho. Estão entendendo? Sim. Certo? Então, essa marcação ajuda você a ver lá dentro da caixolinha que essa figura tem a mesma área dessa, que ela pela metade é essa do triângulo pequeno, essa do quadrado aqui, ó, e do triângulo médio, e assim sucessivamente. Certo? Aí, agora, a atividade vai começar mesmo agora, certo? Presta atenção. Estão acompanhando? Sim. Olha, então aqui, no Tangram, são necessários 4 triângulos pequenos
para compor um triângulo grande. Se você pegar esse triângulo grande, você vai ver que nele cabe 4 pequenos. Aí você vai dizer, como é que eu vou saber, professora, se eu só tenho 2 pequenos? Esses 2 pequenos vai te dar uma banda, né? A metade do triângulo. Concorda? Sim. Certo. Certo? Ó, que a gente fez Certo. agorinha. Um triângulo grande, um triângulo médio, são 2 pequenos. E o médio são 2 do grande, né? Aí, 4 pequenos compõem o quadrado, né? Já para compor o quadrado, ou o paralelogramo, ou o triângulo médio, são necessários 2 triângulos pequenos. A gente praticou agora, não foi fazendo da fração e da porcentagem. Sabendo disso e tomando como unidade de medida diária o triângulo menor, qual é a área do quadrado formado por essas 7 peças? Eu estou perguntando o quê? Dentro desse quadrado grande, do tangram, das 7 peças do tangram, cabe quantos triângulos pequenos? Entendeu a atividade? Se eu disser que a unidade diária, para eu calcular esse quadrado bem grande, é o triângulo pequeno, então, dentro desse quadradão aqui, cabem quantos triângulos pequenos? 16. 16, é? 16. Eita, já É nada, encontraram a né? resposta, menino. São 16, acertou. Acertou. Lembrou, não quê? foi, Guilherme? Foi Guilherminho, foi? Ele Olha rindo. só. São 16. Por quê? Quando você divide aqui, ó, esse triângulo grande, aí não vai caber 2 triângulos pequenos? Então, nesse pedaço aqui vão caber 4. Aí, então, 4 mais 4 desse lado, mais 4, vai dar 16. 16. Confere? Certo, certo. E agora, a gente olhando para essas figuras, ó, essas 3 figuras, elas foram feitas com essas peças desse tangram aqui, ó. Você pode comparar as cores, todas essas 3 figuras, elas foram feitas com essas peças desse tangram. Sendo assim, se eu utilizar como unidade diária a medida desse triângulo pequeno, igual a gente fez aqui para calcular a área do triângulo do quadrado grande, qual é a área dessas figuras aqui ao lado do quadrado? Se a área dessa figura todinha deu 16 triângulos pequenos, qual é a área dessas figuras ao lado? 16 triângulos pequenos. 16 triângulos pequenos. Entendeu a atividade? Suas crianças Sim. do 6º ano, elas vão aprender noção diária só com essa brincadeira. Agora, você tem que ter, assim, muita criatividade e jogo de cintura para fazer uma atividade dessa numa sala numerosa de 6º ano. É assim, eu indico dividir em grupos de 4, né, ou de 5, né, eles formarem os grupinhos, cada um com o seu papel de tangram na mão, porque se um fica olhando, já vai tumultuar, tem que estar todo mundo E que não produzindo. seja depois do intervalo, né? Não pode, tá entendendo? Não é João não Paulo. é aconselhável, certo? Deus te abençoe, né? Vá com fé que vai dar certo. Quando a turma porque é não é aqui em menorzinha, Riachão. a chance do sucesso ó, é grande. A aula de matemática só é boa nos primeiros horários. É, Depois não entendeu? muda. Se for a última aula, também acho que não é muito bom, não sei, né? Vocês aí que vão pedir a Deus inspiração e vão fazer, certo? É entrar na sala com água benta e com a espada na mão. Leva uma garapa, porque tem hora que vai começar a fazer assim, ó, no olho, certo? Entenderam? Aí, então, isso aqui faz você perceber que a área dessa figura grande é igual à área dessas outras figuras que foram originadas com as mesmas peças do grande. Se usou todas as peças, eles têm a mesma área. Agora, eu vou lhe perguntar outra coisa. Se a unidade de medida diária fosse esse quadradinho,
qual seria a área de uma figura construída com essas 7 peças do Tangram? Hã? Hã? Olha, vamos lá. Eu sou aluno. Se eu fosse medir a área desse Tangram, de novo, a nossa primeira medida foi usando como unidade de área o triângulo pequeno. Aí, na segunda questão da nossa atividade, está dizendo assim, e se você fosse medir essa área desse Tangram, utilizando como unidade de área, não o triângulo pequeno, mas agora você fosse usar o quadrado. É 8, né? Qual Seria seria a 8, né? área? 8. Qual seria a área? 8. 8, 8, 8, 8. 8. Por quê? Ó, se você olhar para cá, ó, você tem um quadrado olhando para esse quarto aqui de figura, né? Considerando você dividindo aqui como se fosse um triângulo só. Você vê que você tem um quadrado. E esse pedacinho com esse outro aqui vai formar outro quadrado do mesmo tamanho. Ou seja, dentro de um quarto de figura, você tem o equivalente a 2 quadrados. Então, 2 vezes 4, 8. Na dúvida, eles vão gostar de fazer praticando. Eles vão pegar a peça deles, vão dobrar para ver a medida do quadrado e eles vão conferir. Que vai dar 1, 2, 3, 4, aí esse outro 5, 6, 7, 8. Certo? Aí vamos agora. Pronto, aqui foi o gabarito, né, para vocês verem, mas graças a Deus deu tudo certo, todo mundo viu, né, a quantidade de triângulos e de quadrados. Aí agora aqui, ó, agrupe as peças do Tangram de acordo com o número de lados e responda. Quantos triângulos de tamanhos diferentes você tem? Bem, Quantos triângulos você tem? 6. Você vai ter um triângulo, ó, aqui um grupo de triângulos grandes, né, ó, né? Aí aqui são 2. Isso. Com mais 2 pequenos, 4. Com mais o triângulo médio, 5, né? Então, são 5 triângulos. Mas aqui diz quantos triângulos de tamanhos diferentes você tem. Você tem só 3, não é? Isso. Que é o triângulo grande, O médio e o pequeno. o médio e o pequeno. Então, aqui você vai anotar, que você vai mandar lá para o Google Classroom, que vai valer a participação da prática aqui, porque essa nossa disciplina se faz necessário muita prática. Certo? Então tenha calma. Muito Peraí, importante. deixa eu Mas anotar aqui. tenham bastante calma. Anotem aí no Tangram. Gente, a pessoa, esse meu menino, eu não sei a quem puxaram, não. Para gostar de se amostrar. A menina está pedindo para eu mostrar o desenho que ela fez. Minha filha quer, certo? Olha que lindo. Não sei a quem esses meninos puxaram para se amostrar que nem eu. Começa do 3 aí, lembra o 3. Aí você vai anotar terceira questão, letra A. Aí você vai colocar 3, certo? 3 triângulos. 3 triângulos. Aí agora Calma. Sim. Eu tô com uma caneta. Que vergonha, Michel. Gente, Eu mas tô vai com uma ficar preta. gravado, criança. Eu vou botar agorinha lá no meu canal no Não, YouTube. velho, vá. Se inscrevam, ative o sininho e dê um like, a curtida. momento blogueirinha. Muito bem. Vamos lá. Vai, Felipe Neto. Que é para eu enricar. Aí vamos lá. Daqui chega em 1000, hein? Aí então, quantos quadriláteros você tem? Quadriláteros é uma figura que tem quantos lados? 4, né? Ó, quadrilátero, 4 lados, certo? Então, quantas figuras nós temos aqui nesse nosso Tangram de quadriláteros? 2. Quem disse 2? Acho que é 2. Vai ganhar um parabéns. O quadrado e o outro. É, o maior e o menor. Como é o nome do outro? Paralelogramo. Vixe, Para Maria, isso. quem disse? Esse- Paralelogramo, viu? João Então, Paulo. Coisas Esse da nome vida. horrível aí. Ó,
Então, ó, a gente tem um quadrilátero, que é o quadrado, e tem o outro quadrilátero, que é o paralelogramo, que inclusive eles possuem a mesma área, né? Ó, 1/8 da figura, 1/8 da figura. Então, na letrinha B da terceira questão, quantos quadriláteros você tem? Dois. Dois. Aí, na quarta questão da atividade, diz assim: desenhe as peças do tangram que possuem tamanhos diferentes. Classifique-as e coloque ao lado ou abaixo a fórmula usada para calcular sua área. Vamos lá. Isso aí vocês vão fazer, certo? No caderninho de vocês, vão tirar a foto e vão mandar para mim lá no Google Classroom, lá na nossa sala de aula virtual. Mas vamos lá, certo? Preste atenção. Vamos supor que a primeira figura que você vai colocar é o seu triângulo grande, certo? Seu triângulo grande. Aí, você pode colocar, desenhar o triângulo grande e você pode desenhar o médio e o pequeno. Ó, certo? Ó, são dois grandes, um médio e dois pequenos. Mas aí você pode desenhar, né, os seus 3 triângulos, tá? Peguei aqui o joguinho tangrando meus meninos para explicar. Aí, independente do tamanho do triângulo, qual é a fórmula que você usa para calcular a área do triângulo? Base vezes altura sobre 2. Isso. Base vezes a altura dividido por 2, né? Aí, por que isso? Vamos lá. Deixa eu interromper o compartilhamento. Olha só. Quadrado. Isso. Muito bem. Você tem que esse triângulo ele forma dois triângulos vai formar o quadrado, não é isso? Ó, você tem aqui o quadrado, né? Ó. Então, 2 triângulos vai te dar um quadrado. Aí, então, quando você vai calcular a área do quadrado, né? Aí você vai fazer base vezes altura, ou lado vezes lado. Aí, então, como você quer a área do triângulo, ó, se fosse a área do quadrado, você ia fazer base vezes altura, do quadrado ou do retângulo, né? Certo? Aí, como você quer o triângulo é a metade desse quadrado, concorda? Aí, então, se você quer calcular a área do triângulo, aí você vai dividir por 2. É base vezes altura dividido por 2. Aí, então, você vai anotar aí na sua atividade que a área é igual a base vezes a altura dividido por 2. A área do triângulo. Aí, será que a gente só tem triângulo nesse tangram? Tem 2 quadriláteros. Ó, a gente tem... Paralelogramo. Isso, ó. Aí, do triângulo, a gente vai desenhar o triângulo e vai dizer que a área dele é base vezes a altura dividido por 2. Vamos desenhar o quadrado e a gente vai dizer que a área do quadrado é só base vezes altura, né? Ou você pode dizer que é lado vezes lado, porque tem a mesma medida. Mas e agora? A outra figura é o paralelogramo. Aí, então, o paralelogramo é essa figura que você tem aqui assim, ó. E agora, para a gente calcular a área do paralelogramo, olha só, se eu pegar o paralelogramo e fizer um cortezinho aqui, no meu de papel que você tem aí, certo? Depois de tudo isso, você vai brincar
Aí você vai pegar essa parte aqui, ó, vai tirar ela daqui, ó. Vou recortar e vou tirar esse pedaço daqui. Vou tirar daqui e vou colocar aqui, ó. Você vai ver que coisa linda. Vai formar uma figura que você conhece. Vai formar um retângulo. Como é que a gente calcula a área do retângulo? Isso, base vezes altura. Então, voltando para a nossa figura original, ó, presta atenção. Olha, ó, a área do paralelogramo, eu posso dizer que é que medida? A base vezes essa altura, ó. Todo mundo entendeu? Sim. Certo? Então, a área do quadrado, base vezes altura ou lado vezes lado. A área do paralelogramo vai ser base vezes altura. Porque se a gente recortar, ó, essa partezinha aqui, ó, essa pontinha aqui, ó, do paralelogramo e colocar aqui, a gente vai ver que vai formar um retângulo. Então, a área do paralelogramo é igual à área do retângulo. É base vezes altura. Todo mundo aprendeu? Lembrou que isso vocês já estudaram, não foi um dia? Eu acho. Certo? Tá bom? Foi. Ó, vamos voltar lá, terminamos essa questão. Aí, agora, questão 5. Construa um triângulo usando o número de figuras indicadas abaixo, identificando a fração e o percentual correspondente do tangram, certo? Então, para você construir o triângulo, certo? Usando duas peças. Então, você pode, de repente, né? Por exemplo, pegar o triângulo aqui, ó, médio, e construir dois pequenos. Ou construir o grande usando dois pequenos, né? Para construir usando duas peças. Aí, então, você vai fazer aí a proporção. Aqui eu tenho um inteiro e aqui eu tenho um meio com um meio. Aí, então, você vai escrever ao lado que um meio mais um meio vai lhe dar um inteiro. Concorda? Certo? Então, ó, eu construí um triângulo usando duas peças. Certo? E agora, para a gente construir o triângulo com três peças, como poderia ser? Olha, peguei um quadrado, aí peguei aqui, ó, um triângulo pequeno. Olha. E outro triângulo pequeno. Estou querendo de outra cor, mas não encontrei. Ó. Então, eu quero que vocês coloquem, ó, com três peças. Então, o triângulo inteiro, ele é um todo, um inteiro. Aí, quando eu coloco três peças, eu vou colocar a fração que corresponde. Qual é a fração que corresponde ao quadrado aqui? 1/8. É não. Um inteiro, mas... Ó, vamos com calma. Vou focar em mim quadrado? aqui agora. Foca em mim, foca em mim. Aqui, ó. Beleza. Olha Pronto, só. aí. Vamos lá, vamos focar em mim. Eu peguei o triângulo, ó, um triângulo, e estou formando ele com três peças. Que peças foram essas? Um quadrado e dois triângulos pequenos. Triângulos pequenos. Olha só, sabia que esse quadrado, a área dele, aqui, ó, em relação ao todo, é 1/2? Sabe por quê? Olha só, se eu pegar esse triângulo pequeno e colocar aqui, ó, e o outro triângulo pequeno e colocar aqui, eu vou ter outro quadrado.
Olha que interessante. Então, dois quadrados, ó, esse quadrado amarelo com esse quadrado bicolor que eu formei, vai formar um triângulo grande. Entendesse? Aí, se eu pegar esse triângulo aqui, ó, e eu quiser formar a metade dele com esses dois triângulos pequenos, pode? Pode. Olha aqui, ó, olha. Peguei aqui, ó, vou fazer a metade desse triângulo, certo? Aqui, ó. Não é interessante? Olha, dois triângulos pequenos é a metade do grande. Olha, todo mundo tá vendo? Sim. Então, ó, um meio. Por que que esse daqui é um meio? Porque com dois triângulos desse eu formo um quadrado, ó. Né? Então, eu tenho uma metade e outra metade. Só que essa metade aqui é dividida por 2. Quanto é um meio dividido por 2? Já fez? Né? Um quarto? De Isso. novo. Não é um quarto? Ó, um Sim. meio dividido por 2. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Opa, deixa eu baixar aqui. Desculpa aí. Aí, 2 sobre 1, o inverso de 2 sobre 1 é 1 sobre 2. Então, dá 1 quarto. Entenderam? Certo, Aí, certo. então, voltando lá para a questão. Construa um triângulo grande usando 3 peças. Aí, você vai desenhar esse triângulo lá, formado por 3 peças. Aí, você vai desenhar lá, ó, um quadrado, um triângulo pequeno e outro triângulo pequeno. Para desenhar, É, que eu sou perversa. tá certo. Certo? E vai ajudar o juizinho de vocês. Quando a gente domina a matéria, a gente consegue ensinar com mais facilidade. Aí talvez falte só essa práticazinha para você ter aquele insight, dizer, é por isso, entendeu? Aí eu peço que vocês tenham paciência comigo. Eu estou tratando vocês feito criança, botando para pegar em joguinho, tangram, não tem nadinha. Aí você pode dizer, oxe, isso eu acho uma leseira, isso é material para aula de criança. Não tem esse preconceito, porque é com o simples que eles vão aprender, eles vão fixar a matéria, sabia? O problema é tempo que a pessoa não tem dentro de uma sala de aula com 40 meninos gritando e chamando de tia, entendeu? Mas aí você vai pensar como é que você vai fazer, tá bom? Certo? Aí você vai dizer que o quadrado corresponde a um meio, esse triângulo um quarto e o outro um quarto. Estão entendendo? Certo. Aí, vamos voltar lá para a atividade. Ó, aí vocês vão construir depois esse mesmo triângulo grande com 4 peças, certo? Aí vocês vão pensar que peças vão ser essas. Será que vão ser 4 triângulos pequenos? Sim. Certo? Pronto. Aí eu não sei. Aí vocês vão marcar lá a fração equivalente de cada figura, certo? Aí depois com 5 peças e depois com 7 peças, certo? Tudo desenhado, né? Isso, tudo desenhado. Beleza. Até pra quando, hein? Ó, aí isso Aqui, vai ser Rai, para aqui, de hoje a Rai. 8. Vai ser para de hoje Hoje a é 8. oito? Isso. Dá tempo. Você E chega a pro última... próximo ano. Aí, e a última questão, construa um quadrado. Aí agora, ó, construa um quadrado usando 2 peças. Aí, muito fácil, né? 2 triângulos. Aí você vai colocar um, coloca o outro, né? Aí depois, com 3 peças, com 4, com 5 e com 7. Tá bom? Isso é só para quebrar a cabeça do povo da pessoa. Gente, isso é a coisa mais gostosa do mundo, é trabalhar com Tangram. Aí, meu menino, tanto eu como meu marido é professor, aí filho de professor ganha presente educativo, né? Olha que só.
Aí eu levo para a sala de aula, entendeu? Aí, Uhum. então, vocês vão terminar essa atividade, que a gente já passou das 4 horas, né? Já tá todo mundo O cansadão. Aí ônibus eu me vou terminar. deixou. O ônibus O me ônibus deixou. já te deixou, não Que foi? vergonha. Eu vou levar você em Sapé, Sei que não. você perdeu o ônibus. Eu moro um pouquinho Aí, mais longe. aí aqui, vamos lá. Aí, né? Esse foi o último momento. Aí eu quero mostrar para vocês a referência desse material, certo? Dessa nossa oficina de Tangram. Foi nada mais, nada menos que uma dica que tem no final do capítulo, ó, do Bianchini, tá? Ele coloca outras atividades, né? Que no caso eu achei mais indicadas, só algumas, porque as outras eram bem assim de criança, repetir a figura, usar a peça do Tangram para repetir a figura. Então eu adaptei da atividade aqui do Bianchini e tirei desse site aqui. Vocês vão gostar. Depois, quando vocês tiverem tempo, isso foi um artigo de uma vivência que esse estudante aqui, Vanderlei, teve com a professora Renice, tá? Então, acho que foi de um mestrado profissional. E ele fez essa atividade envolvendo Tangram, fração e porcentagem para alunos de 7º e 8º ano, mas que eu não vejo prejuízo para trabalhar em outras séries. Pelo contrário, vai até ser um facilitador, tá bom? Então, eu encerro aqui com vocês, tá? Essa nossa oficina de Tangram. A ênfase é para o cálculo de áreas, né? Para a gente concluir essa fase. O próximo assunto é o cálculo de volumes. E aí não deu tempo de eu ver com vocês a prática de ensino, as atividades da prática de ensino da nossa disciplina. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar, certo, 20 temas. Pelas minhas contas, eu tenho 20 alunos nessa turma. A cara de Guilherme, professora. Certo? E aí vai ser como daquela outra vez. Vocês vão ver a relação dos temas, certo? E vão escolher a parte que vocês querem, tá? Vou colocar lá no nosso grupo de WhatsApp, tá? A gente viu que seria interessante, na nossa primeira aula de matemática instrumental, eu perguntei para vocês que conteúdos vocês acham que nós vamos ver no nosso curso de matemática instrumental. Aí alguns deram algumas dicas de conteúdo. Aí quando eu disse assim, não, gente, porque num primeiro momento teve um grupo que disse, usar régua, aprender a usar compasso, transferidor, todos os instrumentos que a gente tem na aula de matemática, por isso que o nome é matemática instrumental. Aí eu disse, não, calma, não é por aí. A matemática instrumental... Isso aí foi eu, viu? Foi muita gente, seu Alex. Não, mas isso aí foi eu. Não. Aí eu disse, não, é chamado matemática instrumental, porque é o instrumental, é o conteúdo da matemática que o aluno vai utilizar com mais frequência no seu dia a dia. Então, eu queria propor que essa prática de ensino, que vai ser igual essa aula que eu dei para vocês usando o Tangram, vai ser uma aula diferente que vocês vão dar para mim, para nós, né, para os colegas, utilizando algum recurso. Tem gente que usa algum brinquedo, certo? Nós temos vários recursos, né? Tem o material dourado, tem gente que gosta de usar aqueles dinheirinhos de papel, enfim. De acordo com os conteúdos que eu vou colocar, vocês vão escolher o que vocês vão apresentar e vão preparar um videozinho e vão postar lá no nosso canal do YouTube, que é o canal Uva Una Vida, né? Certo? Tá bom? Certo. Aí, então, daqui para segunda-feira eu vou colocar lá no nosso grupo de WhatsApp 20 temas, tá? 20 situações, cada um coloca o nominho do lado e ali eu já monto a lista para a gente começar a apresentar. Os vídeos já poderão ser postados de hoje a outro, tá? Então, vocês vão ter uma semana. Diga, Micael. Micael levantou a mão. Professor, sabe o que era? Oi. A senhora vai dar os temas, tipo, separados, 20 temas, ou vai ter algum que pode ser em grupo, tipo, alguma sequência? Olha só, eu pensei de ter alguns casos de ser grupos, né? Tipo, assim, um tema grande,
razão e proporção, sei lá, grandezas diretamente proporcionais. Aí, então, eu vou colocar lá as partes, né, os subtemas. Aí, um é independente do outro, mas de repente um grupo, sei lá, de 2, 3 amigos, vê lá um tópico que tem 3 subdivisões, aí diz, professor, esse tópico todo vai ficar com a gente. Pode? Pode. Tá certo? Era isso. Então, Sim, pronto. vai ter que fazer relatório também. Aí, eu tinha pensado de a gente apresentar aqui no Zoom. Só que se a gente apresentar no Zoom, vai ficar alguns A cara de Milena. Aí, por isso que eu escolhi ser no YouTube, naquele canal. E aí, eu quero que vocês façam um relatório, tá? Do jeito que vocês fizeram um outro. Não precisa ser longo, não. Por exemplo, na apresentação de Alex, a gente viu que ele falou sobre isso, isso e isso, utilizando tais e tais recursos. Teve gente que fez o relato da apresentação do colega em um parágrafo de 7 linhas. Ou seja, foi ótimo, foi suficiente. Pode dizer, Micael. Micael levantou a mão. Não, porque o relatório da outra vez ficou muito ruim de fazer, porque ficou, eu acho, umas 3 ou 4 vezes. Um mandava num dia, outro mandava em outro na outra semana, outro no outro mês, outro daqui a 2 meses. Aí Pois quando você tava o relatório de fazer, o outro tava colocando. Aí ficava enviando uma coisa de regular, ficava tanto ruim para a senhora como para a gente. Isso, aí eu não quero mais isso para a minha vida, entendeu? Primeiro que eu sou muito abalada psicologicamente por conta dos meus problemas pessoais, né? Que vocês já sabem muito bem da minha vida, que eu perdi meu pai, amanhã tem 15 dias para o Covid-19, e aí eu não quero, assim, perturbação. Então, os meus planos para essa disciplina são os seguintes. Lá no nosso espaço do Google Classroom, vocês já viram que lá eu coloco o limite da data e depois daquela data ninguém pode mais mexer. Então, vai ser assim. A pessoa vai postar o vídeo lá no canal Uva Una Vida. Se teve dificuldade, professora, eu esqueci a senha, eu não quero nem saber, me desculpe. Você vai colocar até no seu canal do YouTube e vai ter um espaço lá para você colocar, por exemplo, seu Alex fez o vídeo dele, conseguiu colocar lá no canal Uva Una Vida. Aí ele vai pegar, copiar o link e vai colocar lá no Google Classroom, no campo que eu vou reservar para isso, com a data limite, eu vou colocar a data lá. Quando você colocar lá, por exemplo, Milena, aí Milena diz, professora, eu não me lembrei mais de como colocar lá no canal da Uva na Vida, eu coloquei no meu canal do YouTube. Aí, então, ela vai copiar o link do vídeo dela, que ela colocou lá no espaço dela, e vai colocar lá no Google Classroom. Então, todo mundo vai ter aquela data limite para postar, que eu já vou adiantando, que é de hoje a 15 dias. Então, depois da meia-noite de hoje a 15 dias, infelizmente, eu não vou receber, certo? Aí, então, ali do domingo em diante, todos vão ter a oportunidade de botar os relatórios em dia. Entendeu? Os relatórios para ser enviado pelo Classroom também, né? Também pelo Classroom. Tudo vai ser por lá, porque eu ainda estou feito uma louca, garimpando lá no meu e-mail, fazendo uma verdadeira triagem, porque tem pessoa que manda um e-mail sem o título, aí para completar, manda num nome que não tem nada a ver com o seu, é o nome do pai, é o nome da mulher, é o nome da moto, e assim vai. Então, eu não tenho condições. Então, por isso que tem que ser lá no Google Classroom. Pelo amor de Deus. Entendido? É vivendo e aprendendo, meu amor. Aí eu tenho que fazer assim, entendeu? Certo? Então, pronto. Então, hoje foi um dia muito produtivo. Me senti totalmente dentro da sala de aula lá do IESP, né? Foi muito produtivo. Eu achei muito positivo, deu tempo de eu fazer essa oficina. E os temas, eu daqui para a segunda, eu mando e vocês vão escolher.
tá bom? E acabou a conversa, né? E acabou, é hora de dar tchau. Alguma dúvida? Não. Não, tá ótimo. Tchau. Show. Um Bom final grande de semana a abraço todos. para Tchau, tchau. todos. Tudo bom. Tchau. Um grande abraço. Tchau.